Hoje é dia de Santo André, 30 de novembro. Vamos conhecer mais um santo do dia? Muito bem, Santo André, irmão de Pedro, apóstolos. Nós já conhecemos muito bem a história de Pedro. Agora também vamos conhecer a história de Santo André. André, ele foi o primeiro apóstolo de Cristo. Como assim? É que nos evangelhos nós vemos André e João, que eram discípulos de João Batista, que o próprio João aponta para Jesus e diz para eles: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim, André e João vão até Jesus, seguem-no até a sua casa. E nós temos aquela passagem em que Jesus volta-se para eles e diz: o que querem? Onde mora, Senhor? Vinde e vede. Então nós temos esses dois apóstolos como sendo os primeiros, e a tradição nos diz que André foi o primeiro apóstolo. E logo em seguida, ele foi correndo até o seu irmão Pedro e diz: olha, vem, nós encontramos o Messias. Olha que coisa bonita. Nós temos a profissão de fé de Pedro, quando ele diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas nós vemos o irmão dele, o próprio André, que diz a ele para chamá-lo para seguir Jesus: olha, encontramos o Messias. André, como Pedro, eram pescadores, pessoas simples, filhos de Jonas, também um pescador, e eles eram sócios de Tiago e João, também outros dois irmãos pescadores. André vivia em Cafarnaum, nessa época em que se encontrou com o mestre. Ele e seu irmão e seus amigos, seus sócios, eram pescadores e viviam nessa cidade, poderíamos dizer, litorânea, que era às margens do mar da Galileia. Então, nesse lugar, foi que ele, além de viver a sua vida, antes de se encontrar com Jesus, foi lá que ele se encontrou com Jesus também. E nós vemos que era tão importante, foi tão importante esse dia, esse momento do encontro, que o próprio João, no seu evangelho, quando ele escreve, ele diz até a hora. Eram 4 da tarde, a hora que eles se encontraram com o mestre. Deve ter sido um encontro maravilhoso. Imagine-se só no lugar de André, se encontrando com Jesus e ele chamando você para segui-lo. Pois ele está fazendo isso conosco, comigo e com você agora, hoje. Vem, vamos, siga-me, né? E vamos juntos, vamos seguir Jesus, como esse grande apóstolo fez. André aparece no Novo Testamento 12 vezes. Citado em alguns momentos como esse que falamos, quando João Batista aponta o nosso Senhor Jesus Cristo, e André e João vão atrás, seguem Jesus. Também André que apresenta o menino com os 2 peixes e os 5 pães para serem multiplicados por nosso Senhor Jesus Cristo. E quando os gregos vêm querem se encontrar com Jesus, eles buscam Filipe, e Filipe os leva a André, que os leva finalmente a Jesus. Então, nós temos algumas passagens em que vemos uma atuação bastante firme e também de liderança desse grande apóstolo. Após a ressurreição de Jesus, André passou um tempo evangelizando na Palestina, mas logo em seguida ele foi para outro lugar. E tem-se André como fundador da comunidade de Bizâncio, e lá ele instituiu o primeiro bispo. Portanto, depois ficou conhecida como Constantinopla, aquela cidade, e houve um grande patriarcado cristão que é de Constantinopla, o patriarcado de Constantinopla, que desde aquela época é atribuída a sua fundação a Santo André. Esse patriarcado, ao longo da história, acabou se dividindo. Eles não reconhecem mais, até hoje, a primazia de Pedro, ou seja, eles não reconhecem o Papa como cabeça, como líder da Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. Mas, de fato, é um povo irmão, é uma igreja irmã. Apesar de não reconhecer o Papa como seu líder, eles têm um patriarca, que é o patriarca de Constantinopla, é o chefe deles, de toda aquela igreja. Eles também têm uma proximidade de fé muito bonita e muito interessante em relação à nossa fé católica.
muito bonito de ver, principalmente os cantos que eles compõem e que cantam de uma forma muito bonita, principalmente nas festas especiais, nas datas especiais, como Páscoa, Natal, Ano Novo, de fato muito bonito. E hoje, dia 30 de novembro, é um dia muito especial para toda essa igreja, a Igreja Ortodoxa Grega, porque é o dia do fundador dela, como eles dizem, não o fundador Cristo, né? Mas o que realmente edificou e que iniciou aquela igreja naquele lugar. Santo André é tido para eles como a cabeça da igreja deles, assim como São Pedro, para nós católicos, é a cabeça da igreja. Santo André realmente evangelizou todo aquele povo, mas apesar do seu apostolado ser muito frutuoso, ter muitos frutos, ele acabou sendo preso e condenado à morte na cruz, porque ele se negou a oferecer sacrifício aos ídolos, aos deuses pagãos, dizendo inclusive para o governador daquela região que não eram deuses, eram na verdade demônios. E assim ele foi condenado à morte na cruz, cruz que Santo André sempre venerava, mas que ele se viu indigno de ser crucificado, como seu irmão Pedro, numa cruz idêntica à do seu Senhor, a de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, André foi crucificado numa cruz em forma de X e o seu suplício durou 2 dias e 2 noites. Não foi algo tão rápido como foi no caso de São Pedro e também no caso de nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente foi bastante tempo de dor e sofrimento antes dele ir para a glória de Deus. Assim, conhecemos a história de mais um santo, de um apóstolo. E quando nós falamos de apóstolo, nós temos que nos lembrar que graças a eles nós conhecemos a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas igrejas hoje. Se não fosse, principalmente pelo sangue derramado pelos santos apóstolos nas suas pregações e na sua evangelização, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo nunca teria chegado até nós da forma como ela chegou hoje. Então, que nós possamos sempre agradecer e reverenciar os nossos queridos apóstolos e louvar a Deus por cada um deles. E nós devemos seguir como exemplo os apóstolos, porque eles colocaram em prática aquilo que está escrito: sede santos, como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou desse vídeo de hoje, dê o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal da Desterro FM no YouTube. Até amanhã com mais um Santo do Dia! Santo do Dia, uma produção Desterro FM.